digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Como que eu sei se alguém é de Jesus ou não? Se ele profere Jesus como o seu único e suficiente Salvador. Se ele profere Jesus como o Filho de Deus. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não se ajunta, espalha. Jesus, ele nunca deixou o meio termo. Com Jesus era sempre assim, ou você é comigo ou você não é. Ou você se ajunta comigo ou você se espalha. E lá em Apocalipse ele disse, né? Oxalá vocês fossem frios. Quem são os frios? Aqueles que se posicionam contra. Não quero Jesus. Não sou desse reino. Mas se vocês forem mornos, eu vou vomitar vocês. Quem são os mornos? Aqueles que não se posicionam. Que ficam em cima do muro. Ora com Jesus, ora com o mundo. Eu preciso me posicionar. E você é livre para se posicionar com Jesus, ser quente e posicionar contra. Não tem problema nenhum você se posicionar contra. O que você não pode é ficar em cima do muro. Porque se você ficar em cima do muro, você não vai reinar de nenhum lado. Nem no bem e nem no mal. E esses que ficam em cima do muro, Jesus vai vomitar. Jesus não suporta pessoas que não se posicionam. Todo pecado é perdoado aos homens, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. E o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É falar mal do Espírito Santo, é ultrajar o Espírito Santo. Por que contra o Pai é perdoado, contra o Filho é perdoado e contra o Espírito Santo não é perdoado? Se os três são um. A questão é, o Pai e o Filho estão nos céus. É o Espírito Santo que está aqui entre nós, em todo o tempo. É o Espírito Santo que habita dentro de nós. É o Deus Espírito Santo que habita dentro de nós, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É o Deus Espírito Santo que é o nosso Consolador. É o Deus Espírito Santo que Jesus enviou para estar aqui conosco todos os dias até a consumação do século. Então não fale mal do Espírito Santo. Não fale o que você não sabe. Se você não sabe do que está falando, fica calado. A Bíblia diz que até o tolo se cala, ele se paga por sábio. Blasfêmia contra o Espírito Santo é ultrajar o Espírito Santo de Deus que Jesus enviou para estar conosco. É você dizer que ele não age, que ele não existe, que isso não é o Espírito Santo, isso é o demônio. Não fale do que você não sabe. E qualquer que disser alguma palavra contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século e nem no futuro. Não há perdão. Há perdão contra qualquer pecado, menos contra a blasfêmia com o Espírito Santo. Então busque conhecer o que é a blasfêmia com o Espírito Santo. Busque, talvez eu falando para você dessa forma, fica de uma forma vaga e você não entenda. Procure. Eu vou fazer um estudo depois sobre o que é a blasfêmia com o Espírito Santo e vou fazer uma live à noite. E eu aviso nos meus stories. Precisamos buscar o conhecimento acima do ouro e da prata. Não podemos blasfemar contra o Espírito Santo. E blasfêmia significa falar mal, ultrajar, falar aquilo que não sabemos. É isso que os fariseus estavam falando aqui por Jesus. Jesus estava fazendo pelo Espírito de Deus e eles falaram, ele está fazendo pelo Espírito dos demônios. Eles estavam blasfemando contra o Espírito Santo. A morte e a vida está no poder da língua e nós nos fartamos dela. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta diante do juízo. Às vezes as pessoas falam as coisas e falam assim, mas eu só estava brincando.
Provérbios fala que é insensatez você fazer o mal para o seu irmão e falar que estava brincando, que era brincadeira. Isso é tolice, isso é loucura. Todas as palavras que nós lançarmos, que seja por brincadeira, que seja verdadeira, que seja, nós vamos dar conta dela. Porque o nosso cérebro, ele não distingue quando eu falo algo, se é brincadeira ou não. O meu cérebro não sabe. E é aquilo que eu falo, que o meu cérebro registra que eu sou. Por isso precisamos vigiar nas nossas palavras. Não fale palavras pejorativas para você e para as pessoas que você ama. Sempre diga para eles que eles podem, que eles são capazes, que eles são vencedores, que eles são amados. Porque nós comemos do fruto da nossa língua. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa, o que é palavra ociosa? São palavras que você fala sem pensar. Não, mas eu falei sem pensar, vai receber o juízo dela. É isso que Jesus está falando aqui. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. O caminho é estreito. Para experimentarmos a vida abundante com Jesus, temos um princípio, não é de qualquer jeito. Vigiemos nas nossas palavras. E você do YouTube, deixa o seu joinha, deixa um comentário aqui abaixo e compartilhe esse vídeo com os seus contatos. Vamos anunciar o reino de Deus, porque o reino de Deus é chegado entre nós. Vamos anunciar a palavra de Deus.